A paz e a graça a você, que eu possa ter te encontrado nessa oportunidade. Bem, mas como sempre, eu quero trazer aqui um alerta para você. Talvez você não sabe ou não sabia o que é que acontece com a recaída dos reincidentes no pecado. São aquelas pessoas que muitas vezes são libertas, recebem a Jesus, muitos depois de muito tempo caminhando uma vida com Deus, com Jesus, mas de repente eles, por uma falha, isso vale para mim, para qualquer homem, basta dar lugar e aí a recaída vem. E eu quero trazer a você aqui o que é que acontece com uma pessoa que recai. Às vezes é um viciado, às vezes é uma prostituta, às vezes é um homem maligno, um feiticeiro, um homem que andava na feitiçaria, depois recebeu Jesus, andou na luz, mas depois os demônios não deixaram ele seguir a luz e retaliaram. Existem várias situações que qualquer um de nós, se não vigiar, cai. Não adianta dizer que eu sou bom nisso, sou bom naquilo, e nunca vai acontecer novamente. Eu não volto mais. Não tem mais isso. Se você não vigiar, você vai cair e feio. Mas eu quero trazer aqui o que é que acontece com uma pessoa que recai. Conhecia a verdade, já tinha vindo do pecado, foi liberto, muitas vezes pessoas libertas, como eu mesmo já orei, já determinei libertação na vida de muitos, e muitos não vigiaram e caíram novamente no mesmo pecado. E eu quero trazer aqui a você o que é que acontece quando alguém cai nessa reincidência. Eu quero que você abra na tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 11, no verso 24 até o 26, que diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. O que quer dizer? Muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas no meu ministério, nós já determinamos a vitória, expulsamos o demônio que estava nele. E o diabo, a gente expulsa, ele vai embora, ele fica buscando a quem usar novamente. Mas ele fica sempre rondando aquela pessoa de onde ele saiu. E ele fica tentando voltar para aquele coração, para aquela casa. E em alguns casos, eles vão dar uma volta e aquela casa está limpa, aquele coração, aquela vida está limpa. E lá não encontra Jesus, não encontra
à luz, e a Bíblia diz aqui no resto do texto: e chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Eu já trabalhei muito com homossexuais, nós já trabalhamos na área da libertação com eles, mas eu sempre dizia e digo isso: não é só na homossexualidade, em qualquer pecado. E se você está limpo, você recebeu Jesus, você está liberto, não volte mais a pecar, porque a tua situação vai ser pior do que agora a primeira. Então o que é que acontece? O diabo, o demônio vai embora, mas quando o homem ou a mulher dá lugar novamente, começa dá a vontade de pecar novamente e peca, o diabo que estava à volta e traz mais 7 demônios piores. Isso sem falar que cada demônio tem a sua falange. Quero contar aqui Tem muita gente que diz que a homossexualidade é genético, é escolha, é isso, é aquilo. Eu não concordo com isso. E eu quero provar a você. Uma certa pessoa, um homossexual, ele queria ser liberto. E a gente impôs a mão, ele caiu, ele foi liberto. Mas eu disse para ele: agora você está liberto, não dá mais lugar ao diabo, porque se você der, a tua situação vai ser pior do que antes. Baseado no que diz a palavra de Deus, o que eu trago a você. E esse homem, ele era um gay, mas ele dizia que queria ser liberto. Eu digo: se você quer, e se você quer isso de coração, eu posso determinar a vitória na tua vida. E assim eu fiz. Mas ele não ouviu o conselho. Passaram alguns meses, ele deu lugar novamente na homossexualidade. E aquele demônio voltou para ele e trouxe, como diz a Bíblia, mais 7 demônios, quer dizer, com ele 8, sem falar nas legiões que cada um tem consigo. E ele era um homossexual, mas ele conseguia disfarçar. Quando ele foi liberto, até a voz dele mudou. Mas aí ele deu lugar novamente, e dessa vez, esses 7 demônios que vieram para ele, trazido pelo que estava nele, voltou com toda a força. E aí ele operou, botou seio, saiu do Brasil e hoje ele é um transexual. Está como mulher. E esses países aí que aderem casamento, homem com homem, ele casou com outro homossexual e vive em outro país. Ele não obedeceu o conselho, ele não viu o conselho. E assim acontece em todos os pecados que a pessoa volta a praticar. Quando eu soube, eu fiquei triste, porque a situação dele ficou muito ruim, porque se um demônio já oprimia, agora 8 demônios com as suas falanges irão trabalhar para matar ele e levar ele para o inferno. E assim acontece com qualquer um.
que vive na luz, resolve seguir a Deus, mas não vai suportar a pressão do diabo e, por falta de buscar a Deus e o poder de Deus, ele volta a dar lugar. Assim também é em qualquer pecado, na prostituição, no vício, em todos os pecados. Isso é uma regra para qualquer um. No livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 20 e 21, diz: porquanto se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e seguindo, tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecessem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. É triste porque é difícil uma pessoa voltar à luz, porque o último estado é pior do que o primeiro. Essa pessoa era um gay, e ele não o viu e acabou virando um transexual. É triste a gente ver um homem ser afligido e ser dominado por demônios que agem nessa área, em todas as áreas. Então seria melhor não ter conhecido o caminho da luz do que conhecer e se desviar deles. Para a gente terminar, há uma comparação aqui do que um ser humano se torna. É por isso que a recaída é como uma doença que, depois de curada, volta a tomar conta do corpo de uma pessoa. E quando isso acontece, vem muito forte, e a intenção da doença é matar, como mata espiritualmente uma pessoa que se volta novamente para o pecado. 2 Pedro, capítulo 2, verso 22, diz: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. É como um cão vomitar algo que lhe fazia mal, que estava lhe matando, mas depois entorna novamente. Como uma porca lavada, higienizada pelo seu dono, mas a primeira oportunidade ela não resistiu e voltou ao lamaçal, essa lama do pecado que muitos estão mergulhados nela. Portanto, se você está na luz, não fique caindo, não fique reincidindo, porque tem muita gente que acha que a hora que ele tiver em pecado, cair novamente, Jesus vai levantar. Levanta,
mas é mais difícil. E o diabo nessa meia hora que acontece, ele vai tentar destruir a pessoa. E é o que tem acontecido. Tenho visto muito no meu ministério, trabalhado com vários tipos de pessoas, mas as pessoas primeiro não querem, não aceitam a luz, não querem voltar para a luz. E aí a coisa piora e muitos estão mortos no pecado. Outros morreram no pecado e o diabo fisicamente os levou e a sua alma perece. Assim é o que eu trago a você em nome de Jesus. Até uma próxima. Amém.